Na cidade, assim, se a gente comparar a vida do escravo na cidade com a vida do escravo no campo, ela não é boa em lugar nenhum, tá? Não tem escravo vivendo bem, não existe isso. Mas na cidade é um pouco menos pior, não é tão ruim quanto no campo. Né? Nas fazendas e nos engenhos, a vida do escravo é um pouco diferente. O trabalho não é tão pesado, os trabalhos geralmente estão ligados a trabalhos manuais, ou trabalhos domésticos, ou trabalhos manuais. Carpinteiro, açougueiro, as mulheres vendem frutas, tem barbeiro, tem, enfim, trabalhos mais sapateiro, enfim, trabalhos mais simples. Alguns escravos na cidade, tá, não era tão leve isso, serviam como bestas de carga. Então, ao invés de você ter uma carroça, né, com cavalos puxando, um dono de escravos podia ter uma liteira, que é uma rede, pode ser uma cabaninha, ou geralmente uma rede sustentada por 2 ou 4 escravos que vão levando a pessoa. Também, tá? O escravo servia como besta de carga. Também tinha escravos que eram os escravos de ganho. Escravo de ganho é interessante. O escravo de ganho é assim, digamos que você tem um escravo que é muito bom de matemática. Ah, tinha. Na África eram pessoas que tinham várias funções diferentes e chegavam no Brasil e eram tratados de qualquer forma. Você tem um escravo muito bom em matemática. E aí tem o dono de uma loja que está com dificuldade para fechar as contas ali da loja. Aí você oferece seu escravo para o dono dessa loja para ele fazer a contabilidade da loja. E aí o dono da loja contrata o escravo e paga para o escravo fazer a contabilidade da loja. Só que aí o que o dono da loja paga para o escravo paga para seu dono. Isso é o escravo de ganho. É o escravo que trabalha fora, ele não trabalha para o seu dono, ele trabalha fora e o que ele ganha fica para o dono. Alguns donos, para incentivar o escravo a entregar o dinheiro, a não roubar, ele falava para o escravo, o que você ganhar, 10% fica para você. 90% fica para mim, 10% fica para você. Porque se ele falasse assim, do que você ganhar, você tem que me entregar tudo, o escravo podia roubar uma parte e entregar a outra para ele. Não, você tem que me dar 90%. Aí o escravo pensa assim, eu fico com 10%, então se eu der tudo, a parte que eu posso ficar é mais. Tinha escravo que roubava mesmo assim, mas enfim. O escravo podia ficar com uma parte. E aí os escravos usavam esse dinheiro para ir juntando e num dado momento comprar a sua liberdade. Então ele se comprava de seu dono, comprava a alforria, comprava a liberdade. Então no ambiente urbano era mais comum que o escravo conseguisse a liberdade do que no campo, porque tinha essa questão dos escravos de ganho, por exemplo. Mas o que é interessante é que muitos libertos, quando se tornavam homens livres, liberto é o escravo que deixou de ser escravo. Quando o liberto se torna livre, era muito comum se dizer que as duas primeiras coisas que um liberto compra são sapatos e escravos. Sapatos, porque normalmente o sapato era uma coisa de distinção social. Geralmente eram os homens livres que usavam sapatos. Os escravos não recebiam sapatos. Andavam descalços. Então uma das primeiras coisas que ele comprava, sapatos. A outra coisa, prioridade para comprar, é escravo. Então você tinha escravos, ex-escravos, donos de escravos. Aí você fala, nossa, mas que horror, que pessoa hipócrita. Tem uma explicação psicológica para isso. Vocês já ouviram falar que é muito comum que pessoas que sofrem bullying se tornam agressores, se tornam praticantes de bullying? Uma pessoa que sofre bullying durante muito tempo se torna um praticante de bullying? Isso acontecia com os escravos. Era comum que escravos que fossem muito maltratados, ao se tornarem livres, ao conseguirem a alforria, compravam escravos e castigavam seus escravos de forma muito violenta. Tem um pouco a ver com essa questão de sofrer a violência e reproduzir a violência. Isso acontece com quem sofre bullying durante muito tempo. Não é com todas as pessoas, óbvio, mas existem muitos casos de pessoas que sofrem bullying durante muito tempo e aí na primeira oportunidade que ela tem de se tornar praticante de bullying, ela pratica o bullying. A criança que apanha na infância e se torna um adulto violento. Então,
tem esse lado também, né? E o que eu falei, da tortura psicológica, isso muitas vezes mexe com a cabeça da pessoa. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de trabalhos urbanos. A gente tem ali do lado direito a quituteira, que era uma figura muito comum nas cidades do período colonial brasileiro. A quituteira é geralmente uma escrava ou uma mulher livre, né? Pode ser uma escrava de ganho ou uma mulher livre, que faz quitutes, né? Que faz doces, que faz salgados e que vende isso, né, na rua, perambulando. Então, a gente vai ver nas aulas sobre a sociedade colonial brasileira que as mulheres brancas viviam dentro de casa. Então, as mulheres na rua geralmente eram essas quituteiras. Então, as mulheres, as escravas, tinham maior liberdade de circulação. É contraditório isso, né? As escravas tinham mais liberdade para circular nas cidades do que as mulheres livres. As mulheres livres ficavam dentro de casa, as escravas andavam pela rua. A gente tem aqui algumas funções. Aí a gente tem um amolador de facas, é um quadro do Debré. Então é um escravo que trabalha como amolador de facas. Aqui ele pode, aliás, não dá para saber muito bem se ele é um escravo de ganho. Provavelmente ele é um escravo de ganho, mas ele também pode ser um negro liberto, um negro alforriado. E ali do lado a gente tem uma quituteira também oferecendo seus quitutes ao homem branco que está dentro de casa se abanando por causa do calor. Que provavelmente é o dono desse escravo aí, que é um escravo de ganho. A gente tem uma função que eu também acho muito interessante, que são os barbeiros. Os escravos que eram barbeiros. Aqui a gente está vendo escravos sendo barbeiros para outros escravos. E aqui vocês não estranhem, porque quando a gente fala de barbeiro nessa época, século XVI, XVII, XVIII, XIX, o barbeiro, na verdade, ele é o cirurgião barbeiro. Além de cortar o cabelo e fazer a barba das pessoas, ele fazia alguns procedimentos cirúrgicos simples. Tá, não cirurgia do coração, do cérebro, mas coisas do tipo sangria, que era uma técnica para se controlar algumas doenças, né? Acreditava-se que se você deixasse a pessoa sangrar um pouquinho, um pouco, perder uma certa quantidade de sangue, isso diminuiria a pressão e equilibraria a saúde da pessoa. Então os barbeiros faziam sangrias. Mas tinha homens livres também que se submetiam a esses barbeiros para fazer sua barba e outros procedimentos. Mas o que eu digo que é muito interessante é que se você fosse um dono de escravos, eu acho que você tinha que ter muita coragem para sentar na frente de um escravo com uma navalha na mão e esse cara passando a navalha no seu pescoço ali para tirar os pelos da sua cara. Tinha que ter muita coragem, porque era uma oportunidade perfeita para, né, se vingar de todas as crueldades que sofria. Mas, enfim, como eu disse, na cidade as funções de escravos eram muito variadas. Então, o amolador de facas, o barbeiro, tinha escravos que eram professores, enfim, várias funções. Aqui o que eu falei da liteira, né, o escravo como besta de carga, então ali eles estão carregando o seu senhor. Saiu para um passeio, então tem um escravinho ali, criança, carregando seu guarda-sol, porque se tiver muito sol, ele fala, abre o guarda-sol aqui para mim. Aí abre o guarda-sol e os outros dois carregando o seu senhor na liteira. E ali ao fundo uma escrava carregando quitutes, porque se ele tiver fome no meio do caminho do passeio, dá ali uns quitutes para ele. E aqui esse outro quadro que eu acho muito interessante também, quando a gente fala da questão da animalização. No centro do quadro, a gente tem, é um quadro do Debré também, no centro do quadro a gente tem os senhores, né, os donos dos escravos, jantando. E aqui a gente tem os escravos domésticos, né? A escrava abanando aqui, né? Porque faz calor. Tem outro escravo aqui que provavelmente está servindo à mesa, ou outro aqui que provavelmente trabalha na cozinha, observando seus senhores jantando. E aqui a gente tem duas crianças escravas. E a senhora aqui, a dona de escravos, de forma muito amável, estende a mão e dá ali um pedaço de comida para a criança que está no chão. A dona desses escravos, essa senhora branca, ela está agindo de forma amável? Sim, está. Mas se vocês pararem para pensar, essa cena não é muito diferente de quando, por exemplo, você tem um cachorro, você está ali jantando, o cachorro chega perto e você dá uma comida pro cachorrinho. Você tem carinho pelo seu cachorro, você tem afeto pelo seu cachorro, mas ele é um cachorro e você trata ele como cachorro. A mesma forma que a dona dos escravos com os escravos. Ela dá comida ali pro escravinho, ela tem afeto, ela tem um carinho por ele. Mas ele é um escravo.
não é uma pessoa como ela. Ele está numa condição de inferioridade. Então, mesmo em situações em que pareça haver ali um carinho, uma afetividade, aliás, não que pareça, até tem, mas a gente precisa tomar cuidado para não achar que o dono do escravo está colocando o escravo no mesmo nível que ele. Ali é uma relação de afeto, de carinho, da mesma forma que nós temos com o animal doméstico. Não é a mesma forma que uma relação entre pessoas. É entre um ser superior e um ser inferior. Pois bem, os escravos, como eu disse, sofriam torturas das mais variadas para serem submetidos à escravidão. Mas mesmo com todas essas violências físicas, psicológicas, emocionais, eles também tinham formas de resistência. A gente vai falar melhor sobre as formas de resistência quando a gente falar das revoltas do período colonial, que a gente vai falar dos quilombos, que a gente vai falar do quilombo dos Palmares, e a gente vai falar melhor sobre isso. Mas para que vocês entendam, existiram várias formas de resistência. A gente costuma aprender que os escravos foram vitimizados, tal, mas eles resistiram. Os negros escravizados no Brasil resistiram de várias formas. Vinganças contra feitores, atentados contra feitores, enfim, né, nas fazendas, sabotagens, estragar ali um engenho, estragar uma plantação, eram formas de resistir à escravidão. Houve revoltas. Não houve no Brasil, na história do Brasil, uma grande revolta de escravos no sentido de escravos tomarem uma cidade, ocuparem um lugar, uma guerra, uma batalha, não. Mas houve revoltas pontuais em fazendas, em alguns lugares. Chegou a haver uma grande conspiração de escravos no século XIX, a Revolta dos Malês, que vocês vão estudar no terceiro ano, mas ela foi descoberta antes de ser colocada em prática, mas enfim. Havia revoltas, fugas. As fugas eram a principal forma de resistência. Fugir das fazendas, fugir da casa do seu senhor e ir para os quilombos, ir para os mucamos e para os quilombos. Mas, como eu disse, numa outra aula eu vou falar melhor sobre os quilombos. Mas aqui, para encerrar esse vídeo, eu queria focar mais na resistência cultural. As expressões culturais dos africanos escravizados eram uma forma de resistência. Como eu disse, eles eram desumanizados e era feito todo um processo para que eles perdessem suas identidades. Mas ao chegar no Brasil, esses africanos escravizados tentavam reconstruir sua identidade, reconstruir seus laços culturais entre si e com o seu passado. Então essas expressões culturais acabavam sendo também uma forma de resistência. Então tinha a resistência violenta, sangrenta, que a gente vai ver em outras aulas, mas eu queria encerrar esse vídeo para não ficar só violência, morte, sangue, tortura, falar um pouco dessa resistência do ponto de vista cultural. O jogo de capoeira é uma forma de resistência cultural. Jogo, luta, dança, enfim. A capoeira, ela é uma expressão cultural que traz elementos de lutas africanas, mas que também foi para que eles pudessem praticar, acabou incorporando algo de dança e algo de espetáculo para que os senhores de engenho não falassem: peraí, esses caras estão treinando para a guerra? Não, estamos aqui só fazendo um jogo, uma dança. Ah, tá, então beleza. Então é uma ressignificação de algo que na África tinha um significado mesmo de luta, e no Brasil isso foi ressignificado pelos escravos, incorporaram-se outros elementos para que eles pudessem continuar praticando essa atividade que foi trazida da África, mas num contexto em que eles não fossem privados disso, não fossem proibidos de fazer isso. A capoeira, em muitos momentos da história do Brasil, foi proibida, porque era uma reunião de negros e isso era perigoso e tal. Mas em muitos contextos, a capoeira era uma forma de resistência, de continuar praticando elementos da sua cultura original. E uma das grandes expressões de resistência da história do Brasil era o carnaval. Esse quadro também do Debré mostra escravos brincando carnaval. E se vocês repararem, boa parte desses escravos está com o rosto pintado de branco. Então, o carnaval era o momento do escravo tirar sarro do seu dono, tirar sarro do seu patrão, de se vestir como ele,
de pintar a cara como se ele fosse branco e ridicularizar, imitar, tirar sarro, enfim, brincar com os comportamentos da sociedade e questionar os comportamentos da sociedade. Era o momento em que o negro se colocava no lugar do branco para brincar. E apesar do carnaval ter toda aquela coisa de ser uma festa pagã e de ser contrário aos bons costumes e ter toda a libertinagem e tal, mesmo a Igreja Católica não recriminava muito os escravos brincando o carnaval, porque a Igreja reconhecia que os escravos precisavam de um momento de diversão, de um momento para extravasar. Então a Igreja não pesava muito nos escravos brincando carnaval. Deixa eles se divertirem, eles passam o ano inteiro sofrendo. Eles precisam de um momento para extravasar. E aí eles usavam esse momento para criticar, para, enfim, zombar dos seus donos, para zombar da sociedade, enfim. E também para usar elementos da sua cultura, para usar elementos da música, da dança, enfim. Também coloca-se como uma forma de resistência. Do ponto de vista cultural, de uma forma alegre, de uma forma bem-humorada, mas também uma resistência, uma forma de sair um pouco dessa tortura, dessa violência contra o corpo, né? Se libertar, né? A dança de forma livre, o movimento do corpo de forma livre, e também se libertar do ponto de vista emocional, né? Aquele peso de ser inferiorizado o tempo todo, de ser violentado o tempo todo, e se colocar numa atitude de alegria, de felicidade, de celebração, e de zombar daqueles que o inferiorizam. É o momento de inferiorizar aquele que me inferioriza, de mostrar o quanto ele é ridículo, o quanto ele está errado, o quanto, enfim, ele não deveria me tratar dessa forma. Então o carnaval acaba tendo esse efeito também no contexto cultural de resistência à escravidão. Enfim, pessoal, esses eram os vídeos e slides que eu tinha para falar com vocês sobre açúcar e escravidão. Espero que tenha ficado claro e nos vemos nos próximos vídeos dos próximos assuntos. Até mais!